Boa tarde, boa tarde a todos. Estamos aqui para proceder à apresentação do livro Popularismo Religioso e Secularização, da autoria dos professores José Brices Lino e Jorge Botelho Muniz, um livro editado pelas edições universitárias lusófonas e que eu tenho o prazer de estar aqui para moderar a apresentação deste livro. Iremos ter connosco o professor António Costa Pinto e os autores. Tomo a liberdade, antes de passar a palavra ao professor António Costa Pinto, tomo a liberdade de, referir aqui apenas uma curiosidade, digamos assim, pelo que eu acompanhei da construção deste livro. Ele surge muito, enfim, como é natural, dos quadros religiosos e políticos, das suas relações, fundamentalmente no Brasil e nos Estados Unidos da América, de tal forma que se escolheu para a capa deste livro, que eu passo a compartilhar convosco neste momento, escolheu-se para a capa deste livro, uma construção com base em 3 imagens, e que todos nós remetemos de forma imediata para um acontecimento que nos abalou um pouco, há não tanto tempo quanto isso, a invasão do Capitólio, inícios de janeiro deste ano, e de forma muito, muito curiosa, hoje foi um dia em que se deu a primeira condenação de uma das pessoas que fez esta invasão. Enfim, começarão a sair várias outras sentenças em breve, mas hoje foi notícia a primeira sentença, a primeira condenação de 8 meses a uma das pessoas que esteve, que foi uma figura importante nessa invasão do Capitólio. Bem, não me alongo, só, enfim, no campo da ciência das religiões, os populismos e o populismo religioso é cada vez mais uma temática importante se percorrermos as revistas desta especialidade. Nos últimos 2 anos, muitos dos artigos têm sido exatamente em torno desta temática, que nos obriga a reequacionar as questões do secularismo, das relações com o próprio Estado, e daí o título deste livro não ser apenas o populismo religioso, mas também o secularismo, a secularização. E, sem mais delongas, passo a palavra ao professor António Costa Pinto, agradecendo-lhe estar aqui connosco. É para nós uma honra e um prazer. Obrigado, professor. Boa tarde. Eu, em primeiro lugar, gostava de obviamente agradecer o convite para discutir, no fundo, 2 ensaios integrados neste livro, Populismo Religioso e Secularização, das edições lusófonas, e gostava de o fazer, no fundamental, por 2 razões. A primeira é que, como o título indica, Populismo Religioso e Secularização, e que remete para os 2 ensaios que integram o livro, o seu título aponta, curiosamente, para uma subárea do populismo muito pouco estudada. Nós dispomos hoje de uma literatura, de um debate político, de um debate académico, vastíssimo sobre o tema do populismo. Mas, e devo dizer, se calhar eu não seria a pessoa ideal para fazer esta apresentação, um autor, colega meu, muito citado aqui no vosso livro, é o José Pedro Zucht, que é um homem que tem trabalhado, é um cientista político que tem trabalhado sobre, não apenas com entradas em dicionários, handbooks e estudos, mas também tem um livro que é um livro modular, em minha opinião, sobre a islamofobia na sociedade europeia contemporânea, e provavelmente ele é que deveria estar a apresentar aqui este livro, mas queria salientar o facto deste investigador português
ser dos poucos que, de algum modo, globalmente, nos estudos sobre o populismo, têm abordado o tema do cruzamento entre populismo e religião, ou populismo e religiões. Porque, de facto, é uma área pouco trabalhada, pouco investigada. Evidentemente, nós não temos aqui um livro de investigação, no sentido que não existe nenhuma investigação empírica, não existe nenhum estudo de caso, nós estamos a falar fundamentalmente de dois ensaios globais que discutem e analisam, no fundamental, a literatura bastante grande sobre populismo e já relativamente mais pequena sobre a associação entre populismo e religião. Bem, eu talvez por defeito, digamos assim, da política comparada, gostava de estruturar a minha intervenção e o comentário deste livro em função dos três eixos que aparentemente nós estudamos qualquer tipo de fenómeno político. O primeiro remete para a dimensão ideológica, o segundo remete para a dimensão movimento, organização política e evidentemente, o terceiro para regimes políticos. O grande problema do populismo é que não há, talvez, conceito que, sem dúvida nenhuma, é operativo, e justamente este livro prova isso, mas não há conceito, provavelmente, da política contemporânea que tenha sido mais esticado para ser englobante do que o populismo. Um exemplo introdutório. Esta manhã eu estive a discutir uma tese de mestrado de Ciência Política na Universidade de Aveiro, cujo tema era o discurso e o programa populista nos partidos políticos, neste caso portugueses, nas eleições legislativas de 2019. Qual é a conclusão da tese? Após um balanço, digamos assim, da literatura bastante interessante, quer do ponto de vista da teoria política, quer do ponto de vista, digamos, da ciência política. Agora a conclusão da tese, repara, saiu daqui, aliás, visto que eu estou na Universidade Lusófona, saiu daqui, aliás, um colega que também tem trabalhado um pouco sobre isto. É que os partidos políticos portugueses, eu vou entrar no tema da religião, não se assustem, dos partidos políticos portugueses, quando analisamos uma campanha eleitoral, qual é a conclusão? Ele baseia-se em alguns autores aqui referidos, nomeadamente, por exemplo, talvez um dos mais importantes modelos do populismo contemporâneo, que é Casemada, mas poderia citar outros, o populismo como uma espécie de ideologia fina, não é? De thin ideology, e ele operacionaliza este conceito de populismo do Casemada para o estudo dos programas político-partidários, portanto, ou seja, para a mensagem política oferecida a uma sociedade, e chega a uma conclusão, não vale a pena estarmos a falar da metodologia do trabalho, é que está nos partidos que desafiam os partidos dominantes, neste caso da democracia portuguesa, o Chega, em 2019, como não esquecer, que são as eleições, evidentemente, em que este pequeno partido de direita radical populista tem um resultado que lhe permite entrar no Parlamento, e depois o Partido Comunista Português e o Bloco de Esquerda. Bom, o que é que isto nos diz, repare-se, sobre este livro? Diz-nos que o conceito de populismo é um quebra-cabeças, eu diria quase sinistro. Porquê? Em primeiro lugar, porque no vocabulário político, como nós sabemos, populismo é evidentemente utilizado na linguagem comum como o menor estigma. Não há nenhum partido de tipo populista que se intitule populista. Ou seja, não há nenhuma verificação. Ao passo que existem partidos comunistas que se intitulam comunistas. Existem partidos de esquerda radical que se intitulam de esquerda radical. Existem partidos conservadores que se intitulam. Não há nenhum partido, enfim, contemporâneo, evidentemente, que se intitule de populista. Por outro lado, também porque quando nós olhamos para o populismo contemporâneo, para esta dinâmica política
de alternativa e mobilização, na maior parte dos casos, a sistemas de democracia representativa, não é? A sistemas democráticos representativos, sejam eles o Brasil, os Estados Unidos, Portugal ou a Itália, nós estamos a reinventar um conceito de populismo, estamos a tentar ligá-lo com o populismo histórico, como é evidente, e que deu origem a regimes, como é sabido, na América Latina, etc. Perón, Getúlio Vargas no Brasil, ou seja, regimes políticos do chamado populismo histórico. O que é que basicamente, o que é que sobra, e que aliás este livro, creio eu, que estuda e estuda bem, o que é que sobra para a política contemporânea do fenómeno populista? Eu creio que, sobretudo, 3 dimensões do fenómeno populista, independentemente, já lá irei, na sua relação com a religião. Sobra-nos, em primeiro lugar, um tipo de mobilização política, social, ideológica, eventualmente religiosa, não interessa agora, muito próxima de modelos carismáticos, ou seja, um líder, na maior parte dos casos, individualizado, e uma sociedade que não conhece teoricamente diferenciações, grandes diferenciações. O povo, no discurso populista, é um povo, evidentemente, inorgânico, não é um povo dividido, é um povo, digamos, que é preciso mobilizar contra a elite. Uma segunda dimensão dos estudos sobre justamente o populismo aponta para uma mobilização de desafio, uma mobilização anti-elites. Anti-elites no sentido de elites políticas representativas, sejam elas muitas vezes autoritárias ou democráticas. Está em causa agora essa dimensão. O populismo representa um tipo de mobilização eventualmente e sempre alternativo à sociedade ou ao estado de coisas existente. Para chegar então à relação entre populismo e religião, uma relação muito complexa. Porque, como, aliás, os autores salientam bem, e nós estamos a falar num conjunto, obviamente, de dois ensaios que tentam ir expressando em cada momento subtemas e autores que explicitam esta relação entre populismo e religião. O que eu vou tentar é dar um pouco de ordem a alguns dos pontos que me inspiraram o livro, em volta de 3 aspectos fundamentais, que são dúvidas. A primeira remete para a relação entre líderes políticos, movimentos políticos e estruturas religiosas. E aqui a primeira dúvida que eu gostava de salientar, talvez os autores tenham algo a dizer quando falarem, é que o problema das religiões é que as religiões coincidem sempre com níveis de institucionalização e de organização nas sociedades contemporâneas. Portanto, quando estamos a falar de seitas religiosas, quando estamos a falar de subgrupos religiosos, fundamentalmente nas famílias digamos assim, para sermos mais rápidos, mas não só das famílias do cristianismo, mas podia não ser apenas da família do cristianismo, nós estamos a falar, na maior parte dos casos, em organizações, instituições, com estruturas internas próprias e, portanto, a primeira dúvida que justamente eu gostava de colocar aos nossos autores, tema para debate, é qual é a relação, nem sempre coincidente, entre mobilização religiosa de tipo carismático e de atuação na sociedade civil, que poderíamos considerar como de tipo populista, e as organizações populistas. Porque quando, por exemplo, quando se cita Bolsonaro, Trump, estas relações são muito interessantes. Porquê?
porque nós estamos em presença de líderes políticos que, independentemente do discurso populista que os leva, neste caso, que os leva ao poder, representam muito pouco dos modelos de mobilização religiosa e de valores religiosos de muitas das organizações que participam justamente nesta amálgama de mobilização. Não é? Para sermos mais claros, Trump não pode ser mais justamente um líder político cuja expressão carismática e de mobilização política, de tipo populista, se desidentifica com o modelo de muitas organizações religiosas ou de setores que o apoiaram nos Estados Unidos e que tiveram uma mobilização muito significativa. Portanto, a primeira dúvida é justamente, e podíamos ir ao caso também de Bolsonaro, diferente, mas Trump chega-nos para eu colocar a primeira dúvida, é se nós estamos em presença de uma convergência, mas é uma convergência mais negocial, racional, do que eventualmente as coincidências, não apenas de discurso, mas de tipo de mobilização política no mundo contemporâneo que nos dão esta associação entre populismo religioso ou organizações populistas e mobilização populista e líderes populistas. Esta é a primeira dúvida. Para tentar, digamos, não é propriamente colocar ordem, mas é colocar alguns elementos para o debate. Porque muitas vezes o que nós temos em presença é um fascínio pelo discurso e pela mobilização societal, eventualmente subestimando as dimensões, digamos, institucionais que estão por trás, muitas vezes, deste tipo de mobilização, que, em alguns casos, é instrumental, noutros casos, é evidentemente. Segundo ponto, e que eu coloco fundamentalmente porque a minha ignorância sobre as instituições religiosas e o estudo institucional das religiões coloca-me uma segunda dúvida. E esta segunda dúvida é a da relação entre novos movimentos religiosos, novos tipos de mobilização religiosa, segmentos fundamentalistas de religiões tradicionais e outros etc. Se e como se interpenetra as dimensões fundamentalistas da religião e da sua mobilização e o populismo. Ou seja, se não existe quase uma coincidência, se no fundo o fundamentalismo não é eventualmente o elemento dominante justamente da estratégia de mobilização populista religiosa. Eu tenho, essa é a segunda dúvida que eu tenho quando, ao ler este livro, e a pergunta que muitas vezes este livro me suscita. Em terceiro lugar, eu creio que talvez seja aqui, não é a surpresa, mas é, sem dúvida nenhuma, o elemento de mais difícil explicação. E que, simultaneamente, faz a riqueza da ligação entre populismo religioso e populismo tout court, político e societal. Que é a relação populismo-secularização, populismo religioso-secularização. Não há dúvida nenhuma que, após décadas de dinâmicas de modernização política, autoritária ou liberal, independentemente das utopias de modernização autoritária, por exemplo, tipo socialista, ou de tipo
das ditaduras de modernização do Médio Oriente e do Norte de África, não é? O Egito de Nasser, por exemplo, para dar o exemplo de uma ditadura de modernização secularizante, não é? Não vale a pena, nós aqui estamos entre académicos, mas para o público mais geral, o Facebook está cheio de citações de um famoso discurso de Nasser perante a Assembleia Autoritária do Egito, brincando com os fundamentalistas islâmicos. Agora queriam pôr outra vez as mulheres de véu, e agora queriam pôr outra vez. Muito bem. E basta olhar para o Egito contemporâneo, 40 anos depois. Ou seja, e quem diz o Egito contemporâneo poderia ser outra sociedade qualquer. E eu termino aqui, muito rápido, que é esta dinâmica muito interessante e muito cruzada entre revivalismo e dinâmicas, revivalismo religioso, dinâmicas de mobilização de novas variantes religiosas, muitas vezes ligadas, como é evidente, a dimensões específicas de estruturas religiosas, tipo tradicional, das grandes religiões tradicionais, e mobilização populista. Porque aqui sim existe uma convergência muito interessante entre líderes, nas sociedades ocidentais, entre líderes populistas, valores, na maior parte dos casos, conservadores. Neste caso, agora estamos a falar dos populismos de direita radical, estamos a falar dos populismos de esquerda. Ou seja, não estamos a falar tanto de Maduro, como até, enfim, ou de outro tipo de experiências políticas associadas a certas dimensões do populismo latino-americano. Mas estamos a falar de Bolsonaro, estamos a falar de Trump, estamos a falar de dinâmicas de associação entre partidos de direita radical e, por exemplo, dinâmicas de mobilização de fundamentalistas católicos e cristãos, muitas vezes em certas dimensões, dinâmicas de mobilização anti-islâmicas e anti-islamização. Ou seja, estamos a falar, no fundo, de uma convergência muito significativa entre dinâmicas do populismo e reação à secularização. Secularização associada, neste caso, à modernização, agora no sentido de valores, todos nós sabemos isso, que passam desde os modelos de igualdade de género aos modelos, enfim, de aprofundamento das liberdades fundamentais que caracterizam muitas das democracias contemporâneas. E eu deixo esta dúvida porque, não duvidando, muito embora vocês saibam mais disto do que eu, não duvidando da existência de dinâmicas de populismo religioso, quando nós observamos ou tentamos, no fundo, interpretar estas dinâmicas de convergência, e muitas vezes divergência, mas não interessa agora, parece-me que nos estamos a aproximar de convergências que, num certo sentido, são eventualmente mais instrumentais. Porque, em última análise, este é o ponto que eu deixo, porque, em última análise, as dinâmicas de mobilização carismáticas nas sociedades contemporâneas tendem à rivalidade e tendem à exclusão. E o fundamentalismo religioso dificilmente, independentemente desta dinâmica de convergência, não é? Dificilmente não é um elemento de fracionamento da mobilização de tipo populista. Dito isto, foram apenas as 3 dúvidas ou 3 questões para debate que eu coloco, que eu vos coloco. Eu creio, com toda a sinceridade, que os 2 ensaios representam, tanto quanto eu
não estou a querer aqui nem exagerar para o positivo, nem fazer um elogio balofo, representam muito provavelmente o estado da questão mais interessante que eu li sobre este tema nos últimos tempos, para dizer a verdade até, que eu li, porque tendo lido bastante sobre populismo, digamos, este cruzamento populismo e religiões não foi justamente um cruzamento que eu tivesse alguma vez estudado, e vocês parecem que deixaram-nos aqui excelentes elementos de reflexão sobre esta relação. E pronto, fico por aqui. Muito obrigado, professor. Tivemos aqui uma excelente lição com umas questões para os nossos autores poderem pegar nelas, poderem desenvolvê-las ou não, e passava de imediato a palavra aos nossos autores, começando pelo professor José Briceslino. Ok, quero começar por agradecer a presença e também os desafios epistemológicos, vamos dizer assim, ou reflexivos do professor António Costa Pinto. Agradecer ao meu amigo Paulo Mendes Pinto, que organizou esta sessão, e também o meu colega Jorge Botelho Muniz, que escreveu comigo este livro. A minha ideia, quando comecei a interessar-me por estudar o populismo religioso, era mesmo o populismo dentro das religiões. Porque eu trabalho na área de ciência das religiões, também um pouco em teologia, e porque conheço alguma coisa do campo religioso, e comecei a suspeitar, digamos assim, quando se parte para uma investigação, normalmente parte-se de uma hipótese, não é? Ou várias hipóteses, que partem de uma certa suspeita, entre aspas, e que depois vai-se confirmar ou infirmar ao longo da investigação propriamente dita. E eu comecei a ter alguma suspeita de que haveria uma espécie de uma correspondência muito mais real do que se poderia imaginar à partida entre o processo do populismo no mundo político e em determinados setores religiosos. E foi isso que me levou a fazer esta reflexão. Quando o professor Paulo Mendes Pinto me convidou para fazer uma conferência de abertura num congresso, dos nossos congressos, e depois tivemos um painel ali seguido sobre o assunto, eu pensei falar sobre este assunto no sentido de trazer subsídios. Penso que o título da minha conferência até era essa: subsídios para a construção de um conceito de populismo religioso. Mas desde o princípio eu quero deixar claro que a minha ideia não foi estudar, digamos, os envolvimentos religiosos dos líderes políticos. Não era isso que eu queria. Porque nós também temos esse fenómeno no populismo. Ou seja, desde o Salvini, que vai para o Parlamento em Roma agarrado a um crucifixo, não é? Se quisermos até ir mais perto, desde um ministro que nós tivemos aqui em Portugal, que numa altura em que veio aí um navio que fazia interrupções voluntárias de gravidez em águas internacionais, e que invocou Nossa Senhora, portanto, contra essa situação, até ao populismo de esquerda do Nicolás Maduro, que teve aquele episódio para se autolegitimar como sucessor, como uma herança política do Hugo Chávez. Diz que viu um passarinho e que o Hugo Chávez tinha morrido, e portanto deu a entender que aquilo era que o Hugo Chávez estava-lhe a falar através daquele passarinho, não é? Portanto, estas dimensões religiosas ou místicas, neste último caso, não é isso que me interessava estudar. O que me interessava estudar era mesmo se há um fenómeno de populismo, se podemos chamar assim, dentro do campo, do segmento religioso. Há um autor latino-americano que diz que o populismo religioso é um subtipo de populismo. Portanto, é alguém que já
que já estudou isto há mais tempo, como eu digo, eu cito aqui vários autores latino-americanos, porque o populismo político, digamos, é uma tradição quase histórica na América Latina, embora hoje em dia está disseminado pelo mundo, como nós sabemos, subiu para a América do Norte, está na Europa, está em África, de certa forma, também, na Ásia também, com o Modi lá da Índia, está na Turquia, enfim, está um pouco disseminado por todo o mundo, o que também creio que tem a ver com uma certa crise das instituições democráticas que nós estamos a viver. Então, como é que eu pensei que se poderia estudar isto? Pensei ir aos sinais, aos sintomas de populismo, ou digamos, aqueles aspectos que os investigadores têm, que estudam o populismo político, digamos assim, que têm identificado esses tópicos, digamos assim, e procurar transportá-los para o campo religioso, para tentar perceber se de facto há alguma correspondência ou não. Pronto, e foi esse exercício que eu procurei fazer e de facto existe, do meu ponto de vista, as minhas conclusões é que existe de facto alguma correspondência que se pode falar então num populismo religioso. Desde logo há uma liderança baseada num carisma muito pessoal e, portanto, o populismo religioso acontece mais em determinados meios, especialmente nos meios neopentecostais, chamados neopentecostais, em que as lideranças são muito fortes, digamos, são muito centradas numa pessoa e não há propriamente uma instituição. Ao contrário do que acontece no campo religioso normal ou tradicional, em que há instituições, algumas delas bastante antigas, não é? No caso da Igreja Católica ou de igrejas reformadas, igrejas protestantes, etc. Estes novos movimentos religiosos normalmente giram à volta de uma figura, do indivíduo. E, portanto, não há ali uma instituição normalmente, num sistema democrático, por exemplo, num sistema político, num país, é alguma coisa que dá uma sensação de estabilidade, havendo mudanças, apesar de tudo, mas não é discricionário, digamos. Há mecanismos, como os tribunais e portanto, os reguladores, não é, na área do mercado. Portanto, há mecanismos que procuram regular, digamos assim, as atividades. No campo religioso neopentecostal, por exemplo, ou carismático, enfim, também se pode chamar assim, há muitos grupos religiosos que não têm esta instituição. Portanto, gira tudo muito à volta do indivíduo. E não tem nem sequer tem também digamos assim, portanto, uma fiscalização, vamos dizer assim, até do ponto de vista financeiro. Enquanto nas igrejas tradicionais, ou enfim, existem mecanismos para, digamos, para fiscalizar as contas, para ver onde é que os dinheiros são aplicados, essas coisas todas. Ora, nestes novos movimentos religiosos, esses mecanismos não existem. Tentando responder à primeira questão que o professor Costa Pinto colocou sobre a relação entre os líderes políticos e os movimentos religiosos, tendo em conta aquilo que nós podemos chamar valores antirreligiosos de alguns líderes políticos, citou o caso de Trump, mas podemos citar o caso de Bolsonaro também, perfeitamente, embora Bolsonaro pelo menos finge um bocadinho, o Trump nem tanto. Qual foi a reação religiosa dos apoiantes de Trump neste caso, e Bolsonaro também? Aliás, o Brasil replica um pouco aquilo que se passa nos Estados Unidos, ou tende a replicar, como nós sabemos, por uma questão cultural. Qual foi a reação? Foi dizer, bom, mas nós não elegemos um pastor para presidir o país.
Portanto, nós, como quem diz, não podemos exigir um padrão ético a esta pessoa, porque ele não é um pastor, por exemplo. Ou tentam até, através de alguma ressonância bíblica, tentar justificar, chamando-lhe o Ciro dos tempos modernos. O que é que acontece? Quando o povo israelita estava em cativeiro, portanto, tinha sido levado para a Babilónia, houve uma certa altura em que um novo imperador da Babilónia, Ciro, entendeu que deveria permitir a saída dos judeus de regresso a Jerusalém, e até os incentivou a reconstruir as suas casas, a reconstruir os muros da cidade, a reconstruir o templo e restituir o culto religioso judaico no templo. E, portanto, digamos que é uma pessoa que não tinha a fé judaica, mas que foi realmente muito facilitador para que viesse a haver o chamado Segundo Templo, portanto, para que a história de Israel regressasse, digamos, à sua base original, a Jerusalém e à Judeia. E, portanto, este tipo de argumentos que são usados, quer por um lado não exigir um padrão ético a uma determinada pessoa e, portanto, justificar os valores antirreligiosos desta forma, ou dizendo ele, no fundo, está a ser usado por Deus, portanto, isto é uma justificação, digamos, espiritual ou religiosa, para tentar tapar o sol com a peneira, porque, no fundo, de facto, estes líderes, pela maneira de falar, pelo seu testemunho, pela sua vida, pela sua prática, pela sua história, estão exatamente nos antípodas daquilo que são os valores religiosos, digamos, normais, pelo menos no âmbito cristão. É claro que eu creio que estes novos movimentos religiosos, a relação com o populismo é de caráter fundamentalista. Portanto, o populismo religioso no meio cristão, e não só, porque ele é transversal a outras religiões, é transversal ao judaísmo, é transversal ao islão, mas está sempre associado a ideias fundamentalistas, portanto, que não permitem outras opiniões, que não permitem o contraditório, e nesse aspecto é também uma coisa paralela ao populismo político. Como nós sabemos, portanto, a democracia é posta em causa constantemente por estes movimentos políticos de caráter populista, seja de direita, seja de esquerda. Basta nós olharmos para os países em questão. Basta nós olharmos para a Nicarágua, basta nós olharmos para a Venezuela, basta nós olharmos para a Turquia. Quer dizer, nós olhamos para esses países e vemos que a liberdade de expressão está condicionada, em graus diferentes, é certo, mas está condicionada. Quando olhamos para o campo religioso, estes líderes populistas dos novos movimentos religiosos realmente caracterizam-se por um certo fundamentalismo e, portanto, também não permitem qualquer contestação. Não permitem qualquer contestação. Aliás, é uma das características do meio, do setor, digamos, neopentecostal. Então, eu não vou detalhar muito aquilo que disse, até porque o meu colega Jorge Ministro também vai falar sobre a sua parte, com certeza, mas deixava estes aspectos. Sobre o último aspecto, ainda que o professor falou, a relação entre populismo e secularização, se eu entendi bem, digamos que, se nós formos a ver, há aqui uma reação anti-ciência muito presente nestes movimentos populistas. Por exemplo, quando se fala no terraplanismo na América, isto está relacionado com o setor religioso, mas está de alguma forma relacionado também com a dinâmica política que eles permitem e que eles suportam. A mesma coisa com os movimentos anti-vacinas. Portanto, há uma resistência, digamos, o populismo faz uma resistência
à secularização através dos movimentos anti-ciência, mas também de outras formas, através dos movimentos contra a globalização. Portanto, exacerba os nacionalismos também como uma forma de congregar o povo contra um inimigo. O Humberto Eco dizia isto muito claramente num dos seus ensaios. Ele dizia: todos os povos precisam ter um inimigo contra o qual se comparem do ponto de vista ético para se sentirem superiores. O inimigo é sempre feio, porco e mau. Portanto, a ideia, ele dizia isto. E, portanto, ao definir um inimigo, nós juntamos as hostes. E é assim que o populismo funciona, o populismo político, mas o religioso também. É outra comparação, outra correspondência muito forte. Portanto, nos meios religiosos mais populistas, os líderes populistas religiosos baseiam-se muito naquela premissa de se não és por mim, és contra mim. Quer dizer, se contestas alguma coisa disto que estamos a fazer ou estamos a dizer, então tu és um inimigo, então és posto à margem. E, portanto, depois entram aqui outros aspectos religiosos, como aspectos que reportam para ou dizem que a pessoa está endemoniada, possuída por demónios ou coisas assim do género, para tentar justamente manter o poder e conseguir, digamos, e conseguir levar água ao moinho, que no fundo é o que eles pretendem. Portanto, para concluir, esta ideia do populismo religioso, que eu vou procurar aprofundar mais, com certeza, porque é um assunto que me interessa, não só porque o populismo propriamente dito está na ordem do dia, mas porque a minha inserção no campo religioso, nos estudos da ciência das religiões, me seduzem bastante para aprofundar esta relação. E fico-me por aqui por agora. Obrigadíssimo, professor Bricelino. E passo a palavra ao professor Jorge Botelho Muniz, se faz favor. Bem, boa tarde a todos. Antes de mais, peço desculpa pelo meu desaparecimento durante alguns minutos. Não foi por falta de interesse no meu próprio livro. Antes, pelo contrário, foi só mesmo porque a tecnologia hoje não está do meu lado e então não consegui voltar a conectar depois no computador ter estranhamente bloqueado. Talvez tenha sofrido de um ataque populista ou algo semelhante, visto que o conceito é tão abrangente, o computador estava claramente uma missão populista relativamente à minha pessoa. Agora, fora de brincadeiras, é um prazer estar aqui, naturalmente. Agradecer ao Paulo Mendes Pinto a organização e a amizade ao longo destes anos e a organização deste evento e ao professor António Costa Pinto, a sua presença, os seus comentários enriquecedores à obra. E eu acho que o facto de estar aqui o professor Paulo Mendes Pinto e o professor António Costa Pinto mostram claramente o interesse não só da área da ciência das religiões, mas também da ciência política, no que diz respeito ao livro. Portanto, parece-me que é uma ponte que foi inteligentemente feita e que eu saúdo e que me parece bastante positiva. Agradecer, logicamente, ao professor Bricelino, que no fundo é a mente por detrás desta obra, que foi o claro mentor deste projeto, para o qual eu fui apenas um convidado que teve o prazer e a responsabilidade de participar na publicação. Eu acho que este livro é particularmente pertinente se nos lembrarmos que passam neste ano, daqui a mês e meio, 20 anos sobre os atentados terroristas do 11 de setembro ao World Trade Center. Portanto, acho que o livro ainda é mais bem-vindo precisamente porque marca esta data que vai ao encontro daquilo que, da parte, como disse bem o professor António Costa Pinto, da parte do meu ensaio, do meu contributo para este livro, é um momento de verdade de desprivatização do populismo religioso. Não é que ele não existisse, porque ele tem origens nos Estados Unidos em finais do século XIX, não é que ele não existisse, mas de repente, com os atentados do 11 de setembro, torna-se difícil, e mesmo para os cientistas sociais, como muitas vezes se olha de fora, que estão nas suas torres de marfim, em que o mundo à sua volta
não os afeta, nem afeta as investigações, nem as interpretações que fazem do mundo, ou têm alguma resistência a fazer esse tipo de caminhos e se desviar um pouco. O 11 de setembro foi uma forma gritante da religião dizer: eu estou aqui, eu estou presente, eu sou relevante, portanto a esfera pública vai ter que olhar para mim e a ideia de privatização não vai nem poderá ganhar terreno. A análise que eu faço na minha parte do ensaio, na minha parte do livro, no ensaio, eu acho que tem uma interligação que parece fazer uma sequência lógica que o professor José Brice Lino propõe, porque, em verdade, o que o professor José Brice Lino faz é um itinerário teórico, ou seja, estabelece as bases teóricas de análise sem as quais um cientista social não consegue trabalhar. Portanto, dá-nos as ferramentas para entrarmos e para tentarmos trabalhar com o conceito de populismo religioso. E quase que faz uma espécie de uma taxonomia do que é o populismo religioso, dando-nos verdadeiramente instrumentos de trabalho para que o compreendamos. É por isso que na última parte do meu ensaio eu procuro fazer uma articulação entre algumas dos tipos de populismo religioso que o professor Brice Lino identifica, como, por exemplo, a reação nativista contra a globalização, quando eu falo, por exemplo, da modernofobia, a questão também da promoção de um sentimento de insegurança, que também tem a ver com esta reação nativista e que vai no seguimento também da minha proposta de análise de um tipo ou subtipo de populismo religioso, pode ser considerado também o populismo religioso como islamofobia. Portanto, eu acho que há aqui uma ligação que acaba por ser bem sucedida entre os dois ensaios e que os põe em diálogo. E acho que é isso verdadeiramente que traz valor, não só o facto de estabelecerem algumas bases, o livro está escrito em português, muita da literatura sobre este tema não está em português, portanto também tem essa mais-valia, mas também o facto de fazer esta articulação entre as duas partes. Mas, em verdade, e assim como eu digo, por exemplo, na página 63, o meu objetivo com este ensaio era fazer uma análise um pouco mais histórica, um processo mais amplo, complexo, relativo então às relações entre Estado e religiões, entre política e religiões, que permitissem analisar o binómio revivalismo religioso e secularização. Numa área como, ou numa instituição como a lusófona, prima pela diversidade, pelo pluralismo, era inevitável que eu tivesse que passar pelo contraste entre aquilo que é na literatura visto como as teorias da secularização, a ideia base de que mais modernidade vai significar menos religião, isto aplicado essencialmente ao mundo ocidental, considerado o mundo Atlântico Norte, neste caso em particular a Europa, considerado um caso excepcional a nível de secularização por alguns autores, nomeadamente a britânica Grace Davy. Então era esse o objetivo, mas depois fazer o contraponto com esta ideia do revivalismo religioso e partir de um texto que é inaugural neste campo, que é do José Casanova, um sociólogo espanhol chamado José Casanova, que escreveu em 1994 o Public Religion in the Modern World, assim é que é, e que no fundo traz o conceito da desprivatização do religioso, este religioso que se recusa a tomar conta apenas dos cuidados pastorais a que supostamente a modernidade o havia votado. Mas depois, o meu interesse aqui em particular era mais o interesse na área da política, que é a minha área de formação, da ciência política, e ver a secularização um pouco mais na perspectiva daquilo que foi a consequência da paz dos acordos de Westfália, da paz de Westfália, precisamente pela ideia de que com Westfália o político se emancipava de algum modo do escrutínio do religioso. Portanto, foi a partir daí, depois entrando pela formação do Estado-nação, no período do Iluminismo, e depois trabalhando com os conceitos do secularismo, em particular, deixando um pouco de parte a laicidade, sobre a qual eu tenho só uma nota de rodapé, porque não parece ser o conceito ideal para fazer esta abordagem, esta dissertação que faço sobre a questão das relações Estado-Igreja no mundo Atlântico Norte, em particular
no contexto europeu. Então eu vou e aproveito o conceito de secularismo, porque ele permite um diálogo maior com a religião e implica necessariamente uma negociação permanente dos espaços simbólicos e não simbólicos do religioso e do político nas sociedades contemporâneas. Na segunda parte, então, eu falo então, exatamente dessa questão da desprivatização do religioso, enumero, por exemplo, entre a página 72 e 73, vários elementos, vários casos em que realmente é marcada essa desprivatização, não importa para aqui agora entrar em grandes detalhes sobre isso, mas a ideia é mesmo esta, e não acabo já, mas fazendo ponto com o que disse no início, esta desprivatização dá-se ou torna-se mais visível, pelo menos, no contexto do início do século XXI, com os atentados terroristas do 11 de setembro, em que os autores adiantam, eu digo que existe uma mudança crucial, que é realmente este ressurgimento, no sentido não de que ele não existia, mas que ele ressurge com força, publicamente, do populismo religioso. E é precisamente aí que eu entro na terceira parte, digamos assim, do meu ensaio, nesta questão da desprivatização do populismo religioso. Que é a partir daí, precisamente, que nós, investigadores sociais, começamos a conseguir, então, construir esta taxonomia do populismo religioso, estas ferramentas teóricas que nos permitem, a seguir, aferir da realidade propriamente dita. Por isso é que este trabalho é, e tem de ser nesta fase, ainda um trabalho de cariz teórico e de cariz ensaísta, e ainda com alguma dificuldade para se entrar já nos casos concretos, antes de, acho eu, estarem fixados os conceitos e as ferramentas com as quais nós vamos trabalhar. E então é aqui, neste contexto da desprivatização do populismo religioso, desta sua maior evidência, que eu vou trabalhando ao longo das páginas 80 em seguintes, dando alguns exemplos deste tipo de desprivatização, nomeadamente nos Estados Unidos, da década de 80 e da década de 90, na Europa, na Polónia, na Grécia. Depois passo também um pouco por alto pela forma como, até porque é uma área de estudo que eu tenho particular interesse, das migrações e da diversidade cultural, pela forma como a questão das migrações também é usada como uma ferramenta para a promoção desse mesmo populismo, e como isso entra nas esferas, ou entra na esfera do religioso e é usado como arma de arremesso, não raras vezes. Isso sucede muitas vezes, como é noticiado. Não é preciso ser um académico para saber disso, o público em geral conhece isto, os casos na Alemanha, na Áustria ou na Suíça, até o próprio debate sobre o Brexit, a saída do Reino Unido da União Europeia, acabou por ser marcada também pela presença do cristianismo britânico, que influenciou o resultado do referendo, a Frente Nacional em França, etc. Vários exemplos, e depois acabo com a questão do Islão e a ideia do Islão e da história da Jihad, precisamente como esta luta que o professor José Brissolino, referindo há pouco, do nós contra eles, ou seja, a ideia de que existe um povo oprimido que luta contra o opressor, e basicamente todas as suas ações são justificadas desde que elas impeçam então a ascensão e o controle do opressor. E no final, é precisamente com estas categorias que o professor José Brissolino nos dá, e que me parece que vão ser bastante úteis para trabalharmos no conceito de populismo religioso, que eu proponho então olharmos para o populismo religioso de duas formas que me parecem pelo menos as mais evidentes de serem analisadas aos dias de hoje. Tem a ver então com o populismo como modernofobia, ou seja, uma reação negativa, populismo religioso como modernofobia, esta tal reação negativa que existe à modernidade e aos seus fenómenos. Eu queria ler aqui rapidamente, eu sei que se ler vai ser entediante e muito aborrecido, mas é uma passagem curta do Mark Jugendmeyer, de um texto que eu tive a felicidade e a oportunidade de traduzir para uma revista de política e sociedade da Federal de Santa Catarina, no Brasil, em que ele acho que coloca muito bem esta questão e esta reação de como é que o populismo religioso surge como, então, esta reação contra uma modernofobia, digamos assim. Então, o que ele diz é: o secularismo é o problema. Ao criarem sociedades estéreis a qualquer forma de cultura religiosa, negam às pessoas religiosas expressões do que para elas é essencial das suas identidades. Isso explica o fenómeno do fundamentalismo, um movimento que se desenvolveu no cristianismo protestante estadunidense
nas primeiras décadas do século XX e se tornou um rótulo mundial para demarcar qualquer tipo de conservadorismo religioso anti-modernista. Portanto, eu acho que esta ideia de que a era secular, como diz o Charles Taylor, um dos seus nos ensaios filosóficos principais ou primordiais nesta área de estudo, em 2007, o Secular Age, ele, no fundo, diz é que existe uma era secular que tem instrumentos imanentes, ou seja, que são terrenos seculares que se contrapõem e que são hegemónicos face aos religiosos. Esta retirada do religioso da esfera pública faz com que haja uma reação obrigatória, necessária à modernidade e por isso, e daí eu falar aqui de modernofobia. O último ponto é mesmo esta questão do populismo como islamofobia, no sentido da aversão ao que é a aversão ao Islão e àquilo que é islâmico, também como um subtipo de populismo religioso, que vai na sequência daquilo que já o próprio Samuel Huntington, no Clash of Civilizations, falava dos choques de civilizações que iam acontecer, e que algumas delas seriam no contexto ou de âmbito religioso. E há aqui uma passagem do Brubaker que eu acho que é muito interessante para se perceber esta ideia da islamofobia, não só como uma ideia de nativismo e de instrumentalização da cultura judaico-cristã, mas com uma forma também de arranjar um tal inimigo, uma estrutura que, apesar de ser dispersa, plural, acaba por parecer unívoca e muito uniforme aos nossos olhos quando se ouvem as críticas e quando se analisa este tipo de populismo religioso anti-islão, islamofobia. E o que ele nos diz é assim: as populações que anteriormente haviam sido, na Europa, identificadas e rotuladas através de uma variedade de categorias, como marroquinos, norte-africanos, trabalhadores convidados, imigrantes, estrangeiros, passaram a ser gradualmente identificados e rotulados como muçulmanos. O que facilita claramente que haja e que se encontre este inimigo comum, que haja este tipo de reação nativista ou neonativista, se quisermos chamar, e que, até como se diz de algum modo, alguns autores dizem que este tipo de reação islamofóbica é tão, expressão, a ver se me lembro, é cristão na mesma medida em que é anti-muçulmana. Portanto, só na medida em que necessita de ser cristã é que ela acaba por ser anti-muçulmana. Portanto, eu acho que, no final das contas, este ensaio se articula com a estrutura teórica e os instrumentos teóricos que o professor José Bricelino nos dá. Acho, sinceramente, que são lançadas pistas de investigação, se vão ser claramente necessárias novas grelhas de investigação. Por exemplo, o professor Bricelino fala da questão do combate ao ambientalismo, a questão do apagamento do indivíduo. Acho que isto vão ser alguns elementos que possivelmente e provavelmente vão precisar de mais estudo empírico, mas acho francamente que este livro, puxando um pouco a brasa a mim e à nossa sardinha, acho que pelo menos vai ser útil para promover este debate e para promover mais investigação neste campo. Espero eu. Obrigado. Obrigado, Jorge. Bem, tenho estado aqui a acompanhar o Facebook, onde esta sessão está a ser transmitida. Um Facebook que está vivíssimo, com partilhas, enfim, com os tradicionais likes e, acima de tudo, com muita gente, alunos nossos, antigos alunos, que rasgam os maiores elogios às vossas intervenções e eu acompanho-os nesses elogios. Tivemos aqui uma hora muito, muito agradável, mas mais que agradável, muito rica, com as vossas três intervenções, a intervenção inicial do professor António Costa Pinto e depois dos nossos dois autores, os professores José Bricelino e o professor Jorge Botelho Muniz, e passou uma hora, nem demos por ela, mas não havendo questões colocadas no nosso Facebook, apenas elogios, eu, se me dão liberdade, agradeço mais uma vez a vossa presença, agradeço terem-nos dado a possibilidade de termos este livro. Volto a dizer, enfim, porque tenho quem coloque algumas questões acerca da aquisição do livro, que o livro pode ser adquirido ou aqui no site da livraria da Lusófona,
ou, enfim, nos locais de venda online, na WOC, será o mais óbvio. Não vos poderei dizer e não poderei terminar esta sessão com aquilo que habitualmente as sessões diziam sempre no fim, que era: os autores estão à vossa disposição para assinar os exemplares do livro. Não poderei, mas quando isto passar, são todos muito bem-vindos à Lusófona, para a qualquer momento poderem pedir esses autógrafos que ficam assim pendentes. Bem, brincadeiras à parte, obrigado por estarem todos aqui, aos nossos autores, ao professor Costa Pinto, a quem aí no Facebook esteve ao longo desta hora a aprender connosco. Eu aprendi imenso e, portanto, boa tarde a todos.